Oi, meu povo! Eu sou a Mai Moraes, terapeuta holística, taróloga, e hoje eu tô aqui com o meu bom e velho chá, hoje de maçã, canela e camomila, para esquentar e dar uma acalmada. Esse é mais um chá com tarô, e hoje nós vamos fazer aquela leitura que a gente gosta, de escolhas, né? Então, eu trouxe dois montinhos. Já já eu vou colocar a imagem aqui para você escolher número 1 e número 2. Já tem 3 cartas aqui de cada jogo selecionadas, a gente vai descobrir junto. Então, o tema de hoje é vida profissional. Eu vou colocar na tela e você escolhe. O primeiro montinho vai ter essa selenita branca, um cristal maravilhoso, inclusive, para limpar os outros cristais. E no montinho número 2, esse quartzo branco. Eu amo esse cristal aqui, eu ganhei ele na Chapada dos Veadeiros, quando eu fui fazer um retiro espiritual lá. Então você escolhe a opção que o seu coração mais chamar, o que a sua intuição falar, e a gente já volta para explorar o que esses grupinhos, o que as cartas têm para nos dizer hoje, tá certo? Até logo. Bom, meu grupinho número 1, você que escolheu o grupinho número 1 com a selenita branca, vamos descobrir juntos, eu ainda não sei também, quais são as suas cartas. Então vamos lá. Você tem a carta do Eremita, um arcano maior, de número 9. Você tem a carta do Louco, amo. Carta do Louco de número 0. E essa carta que fala detalhes, 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 do oráculo do mapa encantado. Bom, meu grupinho número 1, né? Então vamos relembrar aqui que nós estamos falando sobre vida profissional. Então, de cara, eu já sinto que tem algo novo para você aqui. E se ainda não se apresentou, vai se apresentar em breve. A gente não pode esquecer que a carta do imperador. Nossa, ok, vamos guardar essa informação aqui. Não era o que eu ia falar, mas foi o que eu disse. Vamos guardar o imperador aqui, mas a gente não pode esquecer que a carta do eremita, ela fala um pouco aí de tempo, né, de um possível período de amadurecimento. E o arquétipo do eremita é o arquétipo do sábio. Então, eu sinto que aqui a gente está falando, para esse grupinho número 1, que ou você já acessou uma nova proposta ou uma nova área, uma promoção, talvez você já sabe que vai ser efetivado, ou uma ideia nova que você teve para o seu trabalho, um projeto novo. E se você ainda não sabe o que é isso, muito em breve isso vai chegar até você. Você vai ficar mais consciente dessa possibilidade. E é uma questão que vai te pedir para que você olhe nos detalhes. Essa carta aqui, né, falando dos detalhes, aqui em cima nós temos uma lupa e quando a gente olha, né, entre o vidro aqui, né, essa lupa que aumenta, aparece escrito clareza, anotações importantes. Então eu sinto que essa oportunidade que vai, né, se apresentar ou que já se apresentou, ela vai te pedir para que você olhe ali as questões no detalhe. Vai ser quase que assim, né? Não deixe passar batido, sabe? Você pode encontrar, inclusive, soluções nos detalhes. Então, se é uma situação que talvez, porque assim, né? O mal do ser humano é temer aquilo que a gente desconhece. Então, se a gente está falando aqui de uma questão nova, né? O louco é
o início de tudo, é a primeira carta do baralho de número 0, significa que é uma oportunidade nova, que é ali um contexto novo. Então, possivelmente vai te gerar algum tipo de insegurança, algum tipo de medo, de receio. E aí a mensagem ela já vem falando que quando isso acontece, se isso acontece, olha para os detalhes. Então, talvez aqui, e aí olhando para os detalhes, você vai encontrar mais clareza. E talvez aqui a gente possa estar falando, né? Olhe para os detalhes. Às vezes é simples como você relembrar o que te fez chegar até ali, sabe? O que te levou até ali. A gente não pode esquecer da sabedoria, né, de um eremita, tudo que ele já aprendeu ao longo do caminho, na jornada, né, ali dele, e que ele se torna sábio, ele representa o arquétipo do sábio justamente porque ele sabe que ele precisa colocar esse conhecimento em prática, e aí a prática vai levar o conhecimento, vai transformar o conhecimento em sabedoria. Então, se você tiver aí, de repente, com receio, putz, será que eu vou dar conta desse novo cargo, dessa promoção? Será que eu vou dar conta dessa nova empresa? Ou, às vezes, né, tô querendo dar um salto de fé, largar a CLT e empreender. Será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir pagar minhas contas? Será? Então, qualquer tipo de insegurança, olhe para os detalhes. Lembre-se do que te trouxe até ali, da sabedoria que você já conquistou, de tudo aquilo, de todo o conhecimento que você já acumulou ao longo dos anos, né, na sua vida profissional. Mas lembre-se também que conhecimento acumulado não serve para muita coisa, a gente precisa pôr em prática. E aí é onde entra para mim, né, aquele imperador que eu tinha guardado aqui, para não esquecer. Porque o imperador, ele é arquétipo de energia masculina, né, arquétipo yang, que fala muito do agir, do ação, dar movimento. Então, eu sinto que é um início, uma nova etapa da sua vida profissional, que se já não se apresentou, vai se apresentar muito em breve. Lembrando que aqui, né, uma leitura atemporal, a gente puxa especificamente as energias que estão vibrando nessa semana que a gente está aqui se falando, mas, principalmente quando a gente fala de espiritualidade, né, não existe espaço-tempo. Então, quando você chega nessa leitura, essa leitura chega até você, é porque você precisa ouvir aquela mensagem, tem alguma coisa ali que pode te trazer uma luz, um insight. Então, pode ser que essa oportunidade não se apresente necessariamente nessa semana, mas é um futuro próximo que vai te exigir ação, que vai te exigir um salto de fé. Ou seja, né, o salto de fé, quando mesmo sem ter clareza, e aí olha lá, né? Clareza aqui aparece na lupa. Só que para eu enxergar essa clareza, eu preciso olhar no micro, eu preciso me apegar aos detalhes. Então, essa clareza, mesmo quando ela ainda não existe para mim, e não é sinal de que eu estou fazendo errado, não é sinal de que eu estou atrasada, tudo no seu tempo, né? Mas então, enquanto essa clareza não chega para mim, eu continuo acreditando, eu continuo praticando autoconfiança, fé em mim, mas fé também no universo, em Deus, e seja como você quiser chamar, de que mesmo não tendo toda a clareza, mesmo não enxergando o que está ali na minha frente, eu dou o passo com essa fé, com essa certeza de que quando eu dou o passo, Deus, o universo coloca o chão. Interessante, meu grupinho número 1. Com 3 cartas na mesa, a gente já conversou bastante, né? Isso também, para mim, é grande ponto da mensagem, assim. Significa que vai trazer muita informação mesmo para você, no sentido de muito conteúdo para ser vivido, muita experiência para ser experienciada. Então, se permita, é algo bom, é algo bom, é algo positivo. Mas que pode ser que você fique preso nessa culpa e isso pode te afastar, né, dessa oportunidade. Isso pode acabar te restringindo a se permitir apostar
nova jornada, né? Vou dizer assim, vai suar até, não é que vai suar, você vai sentir até como tipo assim, putz, minha nova aventura, sabe assim? E aí interessante, né? Porque no fundo do deck aqui ficou Áries, que faz um gancho com o imperador, né? Reforçando que nada é à toa. Às vezes a taróloga parece aleatória, mas não é. Olha que interessante, eu senti, né, essa energia quando vem muito essa coisa da comunicação. Com 3 cartas na mesa, a gente falou ali já quase 10 minutos. Só que aqui, na posição de desafio, né, vem a carta da comunicação, a carta da casa 3 do oráculo dos astros. Então, assim, né, assim como essa energia que tá bem habladeira, vou até tomar um chazinho aqui para molhar a garganta. Mas assim como essa energia que tá habladeira, não não segura, não engole, não reprime. Se vier insegurança, com certeza vai ter ali pelo menos uma pessoa com quem você pode falar sobre essa insegurança. Então, se abre, às vezes assim também, putz, eu vou começar ali um cargo novo, né? E, cara, é a primeira vez que eu vou fazer isso. E aí? Então, tá tudo bem, né? Todo mundo já foi iniciante, aprendiz em algum momento da vida. Muito provavelmente não é a sua primeira vez. Muito provavelmente não será a última, se Deus quiser até, né? Assim, porque é tão bom viver coisas novas, mas reconheça que o medo ele tá ali, que ele existe e ok, ele tem a importância dele, mas não permita se tornar refém dessa insegurança, porque assim você corre o risco até de se calar, de olha, tá vindo algo aqui muito específico, é muito intuitivo, não vai conversar com todo mundo, mas eu sinto que é importante falar isso porque vai conectar com alguém. Às vezes você está perdendo a chance de uma oportunidade melhor no teu trabalho por não falar, por não se impor, por não expressar a sua opinião, a sua criatividade, por não mostrar o teu potencial intelectual, ou até mesmo no teu cargo, com aquilo que você faz, ou sugerindo ideias novas ali na sua área, né? Na sua equipe. Aqui pode ser ou porque você se sente inferior, porque você não se sente confiante o suficiente, né, para abrir ali para os teus chefes, né? Então, assim, aqui tem muito disso. Cuidado com o que você anda segurando, porque você pode estar perdendo oportunidades por não se colocar ali, por não se pronunciar mesmo, assim, sabe? E claro, a gente não pode esquecer o outro lado. Cuidado com a fala sem pensar, a fala imatura, vamos dizer assim, porque Áries, né, imperador, a gente tem essa energia de fogo. O eremita, né, o arquétipo do sábio, ele nunca fala sem pensar. Ele nunca fala de forma de sopetão, sabe assim, que aí depois que sai a gente, puta merda, não devia ter falado aquilo. Você se arrepende já ali no minuto seguinte. Então tem esses 2 pontos aqui que tá me chamando muita atenção sobre a sua comunicação. Então, como a gente está trazendo aqui, né, um campo profissional, e aí a gente, claro, deve considerar que muitas vezes, quando a gente está falando de trabalho, a gente precisa ser estratégico, a gente precisa ser diplomata, dependendo de qual é a área que você trabalha, qual é o segmento, né, o tipo de cliente, se você fala direto com clientes, se você fala com outras empresas.
Então, essa mensagem, ela está dizendo que tem muito um poder de fala muito grande, que pode ser utilizado a seu favor, assim, a nível de fato, você conseguir conquistar mais espaço e mostrar mesmo, né, o seu potencial e, enfim, que você merece aquele cargo, que você merece aquela promoção, que você merece, às vezes, o aumento que você está pedindo e talvez seja até isso que você não consegue expressar. Mas existe um outro lado aqui. Se você não tiver essa sabedoria do eremita, se você não tiver essa maturidade, porque o louco, ele tem esse entusiasmo, esse espírito aventureiro de querer, né, de braços abertos aqui, mesmo na beira de um precipício, ele tá ali todo empolgado para esse novo início, para dar esse salto de fé. Só que a energia do louco em desequilíbrio é inconsequente, sabe assim? Então, cuidado com a forma que você está se expressando ou cuidado com o fato de você não estar se expressando. Certo. Essa oportunidade nova que já está no seu campo, ou já se apresentou no físico, ou está no energético e vai se apresentar em breve, né, vai se manifestar em breve, é parte de uma grande transformação. É uma oportunidade que, no mesmo nível que provavelmente vai te tirar ali, de certa forma, de uma zona de conforto, porque vai te jogar para o novo mesmo, né? Também é uma energia que vai te ajudar a crescer muito. Então, assim, né, a hierarquia no tarô ela é importante, porque a gente conta, a gente não, né? Aqui no caso, o Rider-Waite, o Edward Waite, que criou o tarô de Rider-Waite. Mas através dessa ferramenta maravilhosa, a gente traduz um elevar de energia. Então, essa hierarquia, ela conta essa história. Então, se aqui, né, a gente tem o louco, a primeira carta do baralho que começa ali uma nova aventura, né? O tarô de Rider-Waite, ele conta a jornada do louco através dos arquétipos, dos 22 arcanos maiores, e que na vida real, na nossa vida, é traduzido como a nossa evolução pessoal como seres humanos aqui. E aí, o eremita, né, é o arcano maior de número 9. Então, entre o louco e o eremita, nós já tivemos aqui 9 degraus de conhecimento, de aprendizado, né? Então, é de fato uma jornada, cada degrau que a gente pisa, a gente aprende, a gente vivencia aquilo ali, a gente integra, e aí até que chega o momento que a gente está pronto para pisar no degrau de cima. E assim a gente vai desenvolvendo os aprendizados dos arcanos, e aqui eu sinto que é muito isso, assim, a gente tem conteúdo, é interessante como vem assim essa leitura, porque a leitura ela está mostrando que você poderia facilmente receber essa oportunidade, entrar nessa oportunidade, né, de braços abertos, dando esse salto de fé, executando esta fé em você, com sabedoria, né, ativando esse arquétipo do sábio de dentro de você, com essa maturidade, comunicando aquilo que você realmente deseja, conseguindo expressar aquilo que você verdadeiramente quer, aquilo que você realmente tem a intenção. Ou, na mesma proporção, você tem você teria tudo o que seria preciso para ir na direção oposta disso, para se colocar preso, né, entre a inocência, entre talvez até esse espírito um pouco mais inconsequente mesmo, por ser jovem, então talvez possa, de forma imatura, se colocar numa exclusão, num senso de exclusão, num senso de não pertencimento, não merecimento.
E isso pode fazer você ficar segurando coisas, não expressando quem você verdadeiramente é, a sua autoexpressão, e vai te fazer perder grandes oportunidades. Então a mesa ela mostra que existe 2 cenários aqui e você tem ferramenta para seguir nos 2. Qual você escolhe? E por que eu cheguei até aqui? Essa última carta que caiu na mesa com o oráculo das ervas é a carta do Angel's Trumpet, as trombetas dos anjos, né? Que é uma carta que faz referência à carta da morte do tarô tradicional. Né? Tem a palavra-chave aqui, morte, que é o quê? Então, assim, gente, eu sempre reforço isso, né? O meu tarô não fala de morte literal, é escolha minha, livre-arbítrio meu. Então, o arquétipo da morte é o arquétipo de transformação, né? É uma morte, um renascimento, como o mito da Fênix. Só que essa carta caiu em posição de desafio. Então, aí, assim, né, eu sinto que é uma energia também, meu grupinho número 1, muito sutil, muito gentil. A leitura, ela tá levando assim, né, tem 2 caminhos, você vai escolher, você tem potencial, você tem as ferramentas necessárias para ir para os 2 lados. Dos 2 lados vão ter oportunidades e desafios. Né? Do lado que você escolhe a energia em equilíbrio, vai ter a oportunidade que você vai acessar no seu trabalho do novo, tudo aquilo que a gente já citou no início, e ainda vai ter a oportunidade de crescimento pessoal, porque você vai de braços abertos, né, se jogar, dar esse salto de fé no novo, e isso vai te ensinar muitas coisas, desde ferramentas profissionais mesmo, mais questões pessoais. Né? Então, como ser mais proativo, como ser mais corajoso, né? De se permitir aprender algo novo, de colocar aquilo em prática pela primeira vez, de experimentar algo pela primeira vez e tudo mais. E se você vai para o lado em desequilíbrio, ok, mas aí qual que é o desafio do lado em equilíbrio? A insegurança, o medo, aquela resistência natural que a gente tem para o novo, para entrar no novo. E se você vai para o lado em desequilíbrio, você tem ali as oportunidades, que é o quê? Aprender, né? Mais uma chance de aprender a trazer para equilíbrio aquilo que você não está querendo lidar. Por quê? Se deixar ser levado pelo medo, quase como se você se tornasse refém desse medo, dessa insegurança, te trava, você não dá movimento, você não se permite ir na direção do novo, e aí você vai cair numa sensação de estagnação. Algum momento isso vai gerar um incômodo muito grande que vai ficar te cutucando e você vai ser obrigado a olhar para isso em algum momento, então vai ser mais uma oportunidade de você aprender, né, essa questão, e o desafio de ter que lidar mais uma vez com a frustração de não conseguir transformações, metamorfoses, de não conseguir mudar muito ali da sua rotina profissional porque você não está se permitindo abraçar as novas oportunidades. Acho que deu para entender, né, meu povo? Tá bem didática a leitura, bem direta, na verdade, assim, né? Bem objetiva. Então, vamos pedir aqui a mensagem final para esse grupinho número 1, sobre vida profissional. Olha lá, né, que interessante. Aí, para fechar com o oráculo da Lua, a gente tem essa Lua Waning Moon, que fala o que você precisa soltar. What do you need to release? What do you need to release? O que você precisa soltar? O que você precisa desapegar? E essa carta também caiu na posição de desafio. Então, é muito disso, assim. O medo, a insegurança. Né? O que você precisa soltar? Essa falta de autoconfiança, desse senso de merecimento. Pô, eu consigo sim, eu mereço sim, eu quero sim. Até porque também tem isso, né? Expressa isso em voz alta, meu grupinho número 1. Expressa isso em voz alta. Talvez tenha coisas aqui, talvez a gente esteja falando sobre coisas que a gente está falando de transformação. Então, talvez isso aqui eu possa estar conversando com alguém que
sei lá, por exemplo, sempre quis ser médica. E aí começou a estudar, começou ali a formação e foi indo, e aí de repente chega um momento que fala, putz, não quero mais. Por que que eu queria isso mesmo? E aí de repente se vê sendo puxada para um segmento ali nada a ver com a medicina, para um lugar completamente diferente. E aí é interessante, porque eu passei por isso, assim, na minha transição para terapia holística, eu precisei de um tempo, assim, sabe, para entender que aquilo estava acontecendo. Eu precisei de um tempo para aceitar, inclusive, porque muito ali no começo, eu não me sentia, sabe, assim, aquela coisa do tipo, que isso, eu? Quem sou eu? Eu trabalhar com a espiritualidade, né? Eu trabalhar servindo através da espiritualidade? Imagina, e aí a gente fica de fato alimentando esse senso de não merecimento, de não capacitação para isso. E mesmo que inconsciente, isso faz com que a gente não atraia aquilo que a gente quer. Então, às vezes, né, essa falta de expresse, literal mesmo, expresse em voz alta, do tipo, sei lá, você queria ser médica, agora você quer ser mochileira e gravar sua viagem ao redor do mundo, postar e viver nômade. Começa a verbalizar em voz alta para você se ouvir, tipo, cara, eu não quero mais ser médica, eu quero ser nômade. Entende? Aos poucos vai trazendo mais clareza nos detalhes para aquilo que você realmente quer, para quem você verdadeiramente quer se tornar profissionalmente. Se você está buscando algo maior, além do que somente um salário, um cargo, ou seja o que for, vai ser necessário que você se ouça. Né? Se você busca um propósito, se você busca um trabalho que esteja de fato alinhado à tua essência, você precisa acessar essa essência. Você precisa estar conectado com essa essência, porque senão não tem como, né? Tipo, eu quero trazer o meu trabalho de encontro com a minha essência, de encontro com. Muitas vezes a gente atrela propósito de vida com trabalho, né? Com a profissão. Não necessariamente, gente. Podem existir várias formas, né? De exercitar o seu propósito. Mas vamos supor que esse seja seu caso. Eu quero trabalhar com algo que nutra meu coração, que me coloque ali, né, num lugar de satisfação pessoal. Perfeito, ótimo, não tem nada de errado com isso. Hoje eu tenho a felicidade de poder dizer que, né, depois de muito trabalho pessoal e depois profissional, eu vivo isso, mas tem as suas oportunidades e os seus desafios, como tudo. Então, um dos desafios aqui pode ser, inclusive, você aceitando o que você quer viver daqui para frente, porque pode ser uma quebra de paradigma, assim. Mas, acima de tudo, solte o medo, seja ele qual for, o porquê for. Não tenha medo, né? Não alimente a insegurança, porque ela vai te privar de viver essa nova oportunidade, viver o novo. E, enfim, isso vai, lógico, te bloquear de chegar não só onde você pode, mas onde você quer, porque a gente está falando, né, de transformação, e a carta da morte traz a questão da transformação profunda. Antes de Antes de finalizar, eu estou sentindo de ler as outras palavras-chave que aparece aqui na carta do Angel's Trumpet. Só que aí eu vou ler em desequilíbrio, né? Porque a carta caiu na posição de desafio, né? A carta caiu aqui, ó. Mas então, quando essa carta está em desequilíbrio, né? É você ignorando um chamado, pode representar uma crise mental ou emocional, principalmente se você está indo contra quem você verdadeiramente é. Pode falar de ilusão e pode falar até de uma resistência ao que é real, você resistindo à realidade. E aí eu sinto que é muito isso, assim, nesse sentido, né?
de você acreditar que você já tem, de fato, o que precisa para dar esse salto de fé nessa fase nova profissional, seja mudando de área, de ramo completamente, seja o que vem na sua direção, mas só vai, porque é muito bom. Tá certo, meu grupinho número 1? Vamos lá. Então, só lembrando, né, que se você quiser marcar uma leitura particular, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Vai ter meus contatos, vai ter alguma forma de você me encontrar. E bora lá então. A gente vai começar aqui agora com o grupinho número 2. Então, vamos lá, meu grupinho número 2, você que escolheu aqui o quartzo transparente, um dos meus queridinhos. E aí vamos descobrir juntos aqui as suas 3 Ô, gente, eu juro, se por algum motivo você decidiu assistir os 2 grupinhos e você veio agora do grupinho número 1, você vai achar que eu trapaceei. Porque ali, em algum momento do grupinho número 1, ao invés de falar a carta do eremita, saiu o imperador. Gente, eu juro que eu não tinha visto o grupinho número 1. Quer dizer, as cartas do grupinho número 2, né? Quando eu estava fazendo no grupinho número 1, eu não tinha visto as cartas do grupinho número 2. Então, assim, definitivamente, meu grupinho número 2 tem uma mensagem complementar para você no grupinho número 1, tá? Então, a gente tem aqui a carta do imperador junto com um 5 de ouros, e aí eu já até sei o porquê que as cartas estão dando esse gancho aqui. E aí tem essa carta dos campos tempestuosos com o oráculo do mapa encantado. No grupinho número 1, eu vou dar um spoiler aqui, né? Teve ali um momento da leitura que a gente falou muito sobre se sentir incapaz, né, de assumir um novo cargo ou assumir a liderança de um novo projeto, de um novo trabalho, né? Então, levando em consideração que a gente está falando aqui de vida profissional e tudo mais, uma insegurança. Ali falava sobre aquele senso de não merecimento, de não pertencimento. E aí a leitura foi muito gentil, né? Mostrando para o grupinho número 1 que a escolha de qual caminho tomar, se seria o caminho tempestuoso que está atrelado ao medo da falta, ao medo de não conseguir, ao medo de não ser suficiente. Ali teria oportunidades e desafios, se fosse para ir para esse caminho, mas que o grupinho número 1, ele tem tudo o que precisa na mesma proporção para ir para o lado desequilíbrio, mas também para ir para o lado em equilíbrio, e que a escolha ali seria dele, seria sua, né? Falando muito ali de livre-arbítrio, que é sagrado. E aí, quando o imperador surgiu ali no grupinho número 1, através do canalizado, né? Era um sinal, veio como um pedido de movimento, Então aqui eu estou falando com um grupinho que é como se você estivesse já se encaminhando ou já tivesse se percebido indo pelo caminho do desequilíbrio, pelo caminho tempestuoso, pelo caminho que sugere o medo da falta, o medo da escassez, o medo de não ter suficiente, de não ser suficiente. Então, eu sinto que o grupinho número 1, ele vai te ajudar a mudar um pouco essa perspectiva, para que você possa enxergar o outro lado, para que você possa enxergar a opção de visitar o lado em equilíbrio. E aqui eu sinto que a gente vai falar mais sobre como
na prática, sair do lado em desequilíbrio. Então, o grupinho número 1 te ajuda na percepção, na perspectiva. O grupinho número 1 vai te chamar para o detalhe. Essa referência só vai saber quem assistiu o grupinho número 1 também. Mas que no detalhe, o grupinho número 1 vai conseguir te trazer um pouco mais de clareza sobre o outro lado da moeda, sabe? Sobre você ter, de fato, a condição de ir pelo outro lado, ir pelo equilíbrio. E aqui, então, vamos entender mais sobre como agir na prática para sair certo? Calma lá, meu grupinho número 2. Já vou traduzir aqui para você. Tá? Para muita gente aqui, é muito um momento de você tá se sentindo meio testado, tipo meio como se você estivesse se sentindo desafiado, sabe? O que mais sobre essa energia pro meu grupinho número 2? Uma carta da Superlua. Emoções estão correndo altas, estão à flor da pele. E essa carta cai reversa. É exatamente isso, meu grupinho número 2. Eu sinto que aqui eu tô falando com alguém que já percebeu que tá nessa dinâmica meio cara, eu tô sendo testado, eu tô sendo, ou alguém no meu trabalho tá sacaneando comigo, ou eu tô me sentindo testado, né, por um chefe, tô me sentindo, às vezes, até meio questionado, assim mesmo, como se tivesse alguém duvidando do meu potencial. É isso que tá alimentando, de fato, essa ideia de que, tipo, putz, então talvez eu não seja. Talvez eu não seja suficiente, talvez eu não sei realmente se eu dou conta. Só que aí, meu grupinho número 2, certo, legal. Na mesa tem essa carta do Milk Thistle, eu não tenho certeza como traduzir essa ervinha, e a gente tem, a palavra-chave da Milk Thistle é o guerreiro pacificador, na tradução ficaria assim. E nós temos também a carta da sálvia, falando das bênçãos. Então, assim, um guerreiro pacificador, né? A carta da sálvia vem desafio, mas um guerreiro pacificador, quando a gente já falava, né, do imperador, que é ali o guerreiro, que tem toda essa... ele tem a responsabilidade, né? Ele tem esse... quase, dependendo de como ele interpretar, é quase como se ele tivesse esse peso de ter a responsabilidade de todo um reinado ali nas mãos. Então aqui, essa carta de Peaceful Warrior, ela veio muito do guerreiro pacificador, ela veio muito conversando comigo assim, primeira coisa, acalme teu guerreiro, a tua guerreira interna aí. Acalme. Segunda coisa, por quê? Porque as emoções estão à flor da pele, as emoções estão... E é interessante, porque no grupinho número 1, a gente falava muito sobre
Era uma comunicação, na verdade, assim, uma comunicação que não acontecia, algo que estava sendo reprimido, escondido, que não estava sendo expressado, né? Autoexpressão. Então, aqui eu sinto que é como se você não estivesse sentindo, é como se você não estivesse tendo a oportunidade de provar o que você sabe, de mostrar o que você sabe, de provar que você é um bom profissional. E aí eu senti de pegar aqui o livrinho para ler as outras palavras-chave dessa carta, né? E uma delas é justiça. Então aqui fala, né, de um santuário, fala sobre se manter seguro, sobre o escudo que protege, né? E fala de justiça. E aí, meu povo, eu sinto que é assim, essa justiça aqui é, primeiro, né, você precisando fazer justiça. É um sentimento que você traz é como se você precisasse fazer justiça para se defender, para mostrar que você tem o que é necessário, para mostrar, né, que você tem autoridade. O imperador ele fala dessa autoridade, de ser referência, né? E então você trazer uma energia mais pacífica para esse guerreiro que vai querer ir pelo combate, talvez argumentando de forma equivocada. O grupinho número 1 trazia um pouquinho disso, assim. Definitivamente, viu, grupinho número 2? Claro, né? Se você quiser, se você sentir, se você tiver o tempo para isso, com certeza vai ser um complemento para você. Se não, tudo bem. O que você ouve aqui agora é suficiente para você seguir aí, pela próxima semana e possivelmente, né, recebendo outros insights. Mas aqui a gente tem em cima do imperador, a gente tem essa carta aqui do oráculo do mapa encantado, que é complexo traduzir ela ao pé da letra, a carta de One Ring Circus. Enfim, não faria sentido uma tradução literal. Mas essa carta que mostra aqui, né, essa figura dessa moça sentada nesse elefante que está em cima de um penhasco, em cima de um oceano. Ou seja, né, quando a gente olha para a imagem dessa carta, super improvável isso acontecer, né? Como ela chegou ali, ou melhor, como o elefante chegou ali. E até assim, como eles vão sair dali, né? Só que essa carta fala justamente dessa desse potencial de cumprir com coisas que poderiam inclusive parecer impossíveis. É uma carta que fala de independência, é uma carta que fala de capacidade mesmo de fazer acontecer. Então, assim, meu grupinho número 2, você vai precisar, de fato, mostrar que você dá conta, seja na área que você já está, né? O grupinho número 1 falava de uma nova oportunidade, um novo projeto, algo novo, né? Mas aqui no grupinho número 2 não existe nada específico nesse sentido, mas sem dúvida né? Então, esse incômodo que você já está sentindo, porque você está se sentindo de fato desafiado, testado, estão duvidando do teu potencial ou algo assim, você vai precisar mostrar que você dá conta, mas é aí onde entra esse guerreiro pacificador aqui, né? Lembre-se, as emoções estão à flor da pele. Então, não meta os pés pelas mãos, não diga nada que você possa se arrepender, seja estratégico. E não esqueça que você não está sozinho, né? Essa carta aqui da Sálvia que fala dos guardiões, não dos guardiões, das bênçãos. Das bênçãos. Os guardiões é a carta de Palo Santo. Tá vendo? Ó, outra referência, né? Interessante, assim, quando vem referências aleatórias. Parece que a cartomante errou, mas tem uma taróloga que eu amo aqui no YouTube que ela fala, né? O ato falho da cartomante é mensagem. Mas você não está sozinho, né?
no sentido de que confia em quem te segue, confia em quem te rege, confia em você, porque você tem a possibilidade de acessar bênçãos, então assim, se a gente está falando aqui, né, vamos supor, você entrou no emprego novo e aí estão duvidando de você, você precisa provar que você sabe trabalhar, você precisa provar serviço, como a gente fala, ou você precisa provar serviço para conseguir uma promoção aonde você está, ou você quer uma transferência diária, seja o que for que está no teu foco profissional nesse momento, a mensagem reconhece. Está sendo um momento tempestuoso, está sendo um momento onde você precisa acessar mais dessa paz interior sua aí na medida do possível, dar uma acalmada nesse seu guerreiro aí que vai tentar guerreiro, guerreira, né? É que a gente tá falando do arquétipo, né, meu povo? Esse arquétipo que vem para campo e que briga pelo que é dele, mas o imperador não é à toa que a gente abre com o imperador. O imperador, em equilíbrio, ele sabe que ele não é sobre ganhar na força. Ele sabe que se ele tem estratégia, ele consegue ser ainda mais bem sucedido. Às vezes ele vai conseguir lutar menos se ele é estratégico, ele vai poder resguardar o corpo, né, a saúde física, o emocional. Então, seja estratégico. Eu sinto que essa palavra é importantíssima para você, meu grupinho número 2, para que você possa mostrar aquilo que você precisa e que eu sinto aqui que de fato é o que a galera envolvida aí na sua situação quer ver. E você tem, tá? Você tem, porque isso aqui mostra esse senso de independência, de eu consegui chegar ali em cima, mesmo as pessoas não conseguindo nem imaginar como eu fiz isso acontecer, mas eu fiz, eu tô aqui, né? Então essa carta mostra justamente sobre este potencial de fazer acontecer. Bom, mensagem final aqui para esse grupinho número 2. O que mais a gente pode saber sobre isso que o grupinho número 2 precisa provar no trabalho ali, né, nesse momento? E aí, né, olha só que interessante isso. Quando eu falei essa frase, né, então o que meu grupinho número 2, o que mais a gente pode saber sobre isso que meu grupinho número 2 precisa provar ali no trabalho? Imediatamente veio assim, né, na minha mente. No fundo, meu grupinho número 2, você precisa provar nada. Ninguém precisa provar nada para ninguém. Então, aqui também tem uma questão, e é por isso que essa carta aqui das bênçãos veio em desafio. Só entra no jogo, naquele jogo que você realmente quer jogar. Só luta, só briga pelas batalhas que realmente fazem sentido para você. Se você está passando por um momento do seu trabalho, assim, se você está passando por um momento tempestuoso no seu trabalho, que tá te colocando nesse lugar, né? Ah, pô, estão duvidando de mim, não acreditam no meu potencial, coisa e tal. Mas você tá super infeliz nesse trabalho. Essa é uma grande oportunidade para você rever seus conceitos mesmo. Claro, eu não tô falando, né, para ninguém sair largando o emprego assim do nada, né? Não é sobre isso. Mas eu sinto que aqui é muito sobre reveja. Porque o incômodo é grande, e não vai ser tão simples. Talvez possa ser que não seja tão simples assim mostrar aquilo que você precisa, provar aquilo que você precisa. Então faça se isso realmente
estiver alinhado com o que você quer, com quem você é, sabe? Interessante que isso veio assim, né, com a mensagem final. A carta não se mostrou, o que eu também sinto que me deu esse tempo, esse respiro para trazer, né, para canalizar essa parte do conselho aqui do tarô, principalmente com a carta da sálvia aqui. Mas então vamos ver aqui a última carta. Ah, bacana. A carta de descendente, com a palavra-chave convite. 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 Casa bem, assim, com esse canalizado aí que veio por último, né? Então, então a mensagem veio assim, né? Brigue por aquilo que vale a pena, sabe? Lute por aquilo que você realmente quer conquistar, que realmente faz sentido. Convide. Então, haja, né? Haja, olha só. Haja, né? Em autoconfiança, né? Com essa certeza de eu consigo, eu pertenço, eu mereço. Então, haja com essa frequência alta, convidando aquilo que você realmente quer viver profissionalmente. Não briga, não luta, não perde mais energia, não perde mais tempo em lutas que vão trazer coisas que não nutrem o teu coração. Ah, mas Mai, bonito, né? Vem até de um jeito romântico, assim. Eu tô puta infeliz no meu trabalho, beleza, eu não queria isso, mas não tem como eu largar o meu trabalho. Não tem, tudo bem. Mas tem como você mudar a sua percepção em relação ao que você está vivendo. Tem como você mudar a sua percepção, e aí o grupinho número 1 vai te mostrar mais como. Vai te mostrar mais uma percepção diferente. Vai te mostrar um caminho que talvez possa ressoar de forma diferente para você. Tá certo? Bom, espero que tenha ajudado. Lembrando que se você quiser marcar uma leitura particular comigo ou qualquer outra ferramenta de todas as que eu trabalho, aqui na descrição do vídeo vai ter os meus contatos, vai ter a forma ali de você me encontrar. Muito obrigada por estar aqui comigo, por permanecer aqui comigo até o fim da leitura. A gente se vê na próxima. A gente vai começar a ter mais esse tipo de leitura aqui. Não esquece de entrar lá na nossa comunidade holística, fazer parte. É um lugar para a gente reunir pessoas que estejam buscando ali mais conhecimento sobre si, sobre o mundo, por que não? Eu compartilho um pouquinho do meu trabalho ali através do tarô, através da numerologia, através da astrologia, rituais, portais, banho de ervas, muita coisa legal e é gratuito. Então, entra lá que você também vai ser atualizado sobre novas oportunidades, novos eventos. Tem muito evento gratuito que eu faço online também, tá certo? A gente se vê muito em breve. Um grande beijo para vocês e boa semana.